Oi, gente. Queria falar um pouquinho sobre como é que tá indo o jejum que eu tenho feito. Algumas pessoas têm me perguntado, eu não tenho falado muito mesmo. No último, na última prática longa que eu fiz, eu estava postando vídeo bem frequentemente. Dessa vez eu não tô fazendo mais reservadinha. Ahn, Então vamos lá, eu vou falar um pouquinho de como é que tá acontecendo. Eu tô hoje no 14º dia. Até agora eu não fiz nenhuma prática de jejum seco, ou seja, sem ingestão nem de água. Então eu tô basicamente nas frutas mesmo. Optei pela laranja e pela água de coco, desde o início eu falei isso, mas eu já fiz alguns experimentos com outras frutas, já tomei algumas outras coisas. Hoje mesmo, a única coisa que eu tomei até agora já são umas 2 horas da tarde, eu acho. Foi um suco de laranja com morango e água de coco. Então eu devo ter tomado talvez 1,5 litro de líquidos. Tô esquecendo de beber água, o que é uma falha, eu reconheço isso. Tenho que me policiar mais a respeito disso. Interessante falar sobre isso, porque essa noite eu senti os rins, tá? A gente que já tem prática, a gente observa mais facilmente as reações do corpo. Então eu lembrei agora falando com vocês que eu senti um pouco os rins, porque ontem eu quase não tomei água. Na verdade, já há uns 3 dias que eu quase não tomo água. E quando eu acompanho o jejum, é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, né? Ou você faz um jejum seco, ou você faz um jejum líquido. E se for para fazer jejum líquido, então que tome bastante água. O corpo ele realmente ele precisa dessa substância para fazer as liberações das toxinas e todo o funcionamento mais do corpo para funcionar direitinho. Então é isso, tô no 14º dia com sucos. Eu tomei também leite de coco, que eu mesmo fiz, através da extração do próprio coco, né? Um leite de coco natural. Então também tem essa peculiaridade, pode-se dizer assim. Eu queria tomar alguma coisa quente, aqui tá muito frio. Então eu queria tomar alguma coisa mais quentinha assim e eu fiz um leite de coco. Mas basicamente eu tô mesmo na laranja e na água de coco. Voltei, se eu não me engano, foi no 3º dia a fazer as práticas de atividade física. Não tão intensas quanto da última vez que eu estava fazendo outro jejum. Na última vez eu estava correndo uma faixa de uns 10 quilômetros por dia. Eu não estou sentindo de fazer isso e eu também modifiquei o procedimento das minhas atividades físicas, né? Então eu tenho corrido menos em termos de quilometragem, apesar de estar correndo todos os dias, eu dou uma pausa só no sábado e no domingo. E estou fazendo séries básicas de calistenia e alguns fortalecimentos musculares. Então, dá aí uma hora mais ou menos de práticas de atividade por dia, nesse sentido, né? Todos os dias eu tenho feito, que nem eu falei, menos no final de semana, que eu tenho dado esse descanso para mim e para o corpo também. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão do meu próprio corpo. É um dos motivos pelo qual eu voltei a entrar num jejum prolongado, né? Porque praticar jejum para mim é comum, faz parte do meu dia a dia, mas normalmente
Eu faço isso em dias alternados, ou a cada 3 dias, eu faço o jejum, aí volto, enfim, mais longos assim. A última vez que eu concluí foi em fevereiro. E o meu corpo estava sentindo muito, muito mesmo. Ele estava pedindo, quase que implorando por um jejum longo, porque realmente os benefícios de um jejum longo são incríveis. A gente fica... O corpo ele responde melhor a tudo, absolutamente tudo. A clareza mental, ela também fica muito, muito boa, assim. A tranquilidade, as percepções. Eu tive uma experiência espiritual semana passada, assim, que eu nunca tinha tido antes. Foi muito forte, com seres que fazem o desprendimento de almas. Foi muito, muito, muito rica. Uma experiência que eu amei muito. Nunca tinha passado por essa experiência, para mim foi muito forte. Inclusive eu quero tentar experimentá-la de novo, porque eu sinto que eu tenho algumas coisas ainda para aprender com o que aconteceu. E os seres que estavam ali, eu só tinha visto ele em funções específicas. Enfim, não é o tema específico desse vídeo que eu quero fazer aqui. Na verdade, eu quero dar mais um apanhado geral de como tá as coisas. Então, meu corpo ele estava pedindo muito pela prática de jejum de novo. Eu realmente estava sentindo falta mesmo de todos os benefícios que um jejum prolongado causa, de bem-estar mesmo, de leveza. Quando a gente está num jejum prolongado, já tem a prática do jejum, a gente consegue observar exatamente como o corpo fala, né? A gente percebe como ele reage, o que ele pede, o que ele não quer, o que ele está precisando, o que ele não está precisando. Então o diálogo com o corpo físico ele se torna extremamente mais intenso e as percepções surreal, assim, sabe? Então eu estava sentindo muita falta desse jejum. Pra mim tá maravilhoso, tô adorando, tô muito feliz. Quero continuar, tá? Então, tô mais uma vez aí sem planejamento para tempo de acabar. Então, eu vou deixar aí o máximo possível. Bom, falar um pouquinho agora sobre algumas liberações a nível mental e desprendimento de memórias celulares. Eu já no 14º dia, eu já tô recebendo desprendimento mesmo dessas memórias. O que é isso? Quando você entra num estágio mais avançado de jejum, depende da pessoa também, pessoas com índice de toxicidade alto, às vezes no 2º, no 3º dia, o corpo já começa a liberar algumas memórias e aí elas entram naquela frenesia de começar a desejar as coisas. Então isso vai muito do nível de toxina que a pessoa tem no corpo. Então começou a vir pra mim, tem uns 2 dias, algumas memórias a respeito do sal e a respeito de algumas substâncias doces, que apesar de eu não fazer ingestão de açúcar já tem um bom tempo, a não ser que seja algo específico que eu esteja ingerindo que já contém açúcar, mas eu não tenho o hábito, eu nem compro açúcar para minha casa já há anos. Mas só para vocês terem uma ideia, então essas poucas absorções que eu faço de açúcar, as memórias já começaram a liberar e já começou a me vir essas vontades. Mas eu tô lidando isso, tá super tranquilo, então eu consigo perceber que são essas memórias, que é um desprendimento mesmo dos apegos. Uma memória, as afetivas nem tanto, tá sendo mais mesmo de paladar e memórias bioquímicas mesmo, das liberações das células. Então, tá sendo super tranquilo, né? É abstrair, é não deixar vir pro campo mental de forma compulsiva e deixar elas ir embora, que elas vão passar. Pela minha experiência, acredito que entre hoje,
no máximo depois de amanhã já passou. E tá leve, tá super tranquilo, não tá um ataque frenético mental, que nem muitas pessoas passam. Tá perceptível, então eu sei que tá ali, mas tá ali, não tô me envolvendo com essas memórias, né? Porque se eu me envolvo, se eu me apego a elas, eu não permito que elas fluam, e essas memórias elas têm que fluir como se fosse a água de um rio. Porque se você entra no campo do apego dessas memórias, você gera... Essas memórias elas são provenientes da abstinência, então você começa a desenvolver uma compulsividade. E aí é onde muitas pessoas quebram o jejum antecipadamente, antes do que elas se planejaram de quebrar. Ou quando quebram no estágio de compulsividade, que pode levar uma semana, pode levar meses ou pode levar até um ano. Isso desencadeia coisas que não são benéficas, né? Então é aquilo que eu sempre falo, que jejum não é brincadeira, você tem que saber entrar no jejum e lidar. Jejum não é só corpo físico, é corpo mental, espiritual, é uma série de outras coisas mais. Então, acho que é isso. Eu vou tentar manter mais frequente os vídeos. Hoje vai ter uma live, que a gente vai estar fazendo essa live com o Pablo. Ele também é praticante de jejum e vai ser às 8 horas. Mesmo que quem não consiga assistir hoje, essa live ela vai ficar gravada, então vocês podem estar assistindo depois, quem assistir esse vídeo depois. E a gente vai estar falando exatamente sobre essas questões, né? Do apego à comida, memórias afetivas. Então, vai bater muito com o que eu tô sentindo, né? Com o que eu tô vivenciando nesse momento de agora. Então, é isso.